Olá pessoal, mais uma ação e reação nesta sexta-feira de calor na Baixada Santista. Você que está fora de Santos, acho que é o primeiro dia dessa onda de inverno, de chuvas, que está bem quente aqui em Santos, pessoal que está de folga aí nessa sexta-feira, tem pessoal que trabalha de turno, né? Pessoal que hoje está de folga, caiu nessa folga, está na praia, uma praia maravilhosa aqui na Baixada Santista. Mandar um abraço pro pessoal de Peruíbe, Itaém, Mongaguá, Praia Grande, São Vicente, Santos, Guarujá, Cubatão e Bertioga, que vê o programa aí pelo www.tvcomsantos.com ou no canal 11 da NET ou no 8 Vivo Fibra, né? Estamos ampliando aí. Bom, o programa começa hoje às 1h15, reprise às 23 horas e 1h da manhã. Pauta extensa hoje, hein? Pauta extensa hoje. Temos aqui o Dr. Aldo, pós-graduado em Direito Constitucional, advogado, professor e também pós-graduando em Compliance. Também João Vilela, comerciante, advogado, o homem que mais aparece na TV da Baixada. Falam que é o Filete, que é o Augusto Capô de Casa, que é o pessoal lá do Santa Cecília, mas não é o João Vilela. Você põe no 11, no 4, põe no 13 e tá o João lá. Às vezes parece repetir, tá falando aqui do copo, daqui já tá falando do lenço, aqui já tá falando do liquidificador, vai tudo na sequência nos canais. Aí você pega o canal na sequência, assim, entendeu? Você já adianta o canal, tá o João Vilela da Design Guerra, o homem que mais aparece na Baixada Santista. Toda vez exagera. Obrigado, Filete. Mas Bom, exagero. Pauta tá grande aqui, feminicídio em Itaém. Todo dia tem nego batendo em mulher. Daqui a pouco o cara vai se apresentar pra mulher e falar, olha, eu sou advogado, eu sou lixeiro, eu sou dentista, eu sou escriturário e tal, trabalho, minha religião é tal, não sei o quê, eu gosto disso, eu gosto daquilo, e também não bate mulher. Porque o jeito que está o negócio aqui, feminicídio em Itaém. Todo dia uma mulher apanhando, cada 2, 3 horas uma mulher apanha no mundo, né? E cada dia, cada 3 horas no Brasil também, é uma coisa loucura, né? Bom, ontem tivemos um programa aqui com o Zé Geraldo. O Zé Geraldo ficou nervoso aqui, falando das suas preferências. Eu, como apresentador, não vou declinar quem é meu candidato ao governo do estado, até porque todos estamos escolhendo, e quem é meu candidato ao governo federal, né? Tivemos aqui o Wesley Screck, que vota na Marina Silva, tivemos aqui candidatos que apoiam o Amoedo, né? Tivemos aqui candidatos como o Nicolau Bey, que apoiam o Bolsonaro, Guto Brito, né? Declinaram seu apoio. Tivemos candidatos aqui que apoiam o Geraldo Alckmin, né? Outros Bolos, enfim. Temos outros candidatos aí, Álvaro Dias, né? Ciro Gomes, enfim. Procuramos aqui falar de todos, mas eu não vou declinar, né? A Santos perde quase 2 mil habitantes por ano, né? Nós vamos discutir essa questão também, né? Modric é eleito o melhor jogador da Europa, bateu no Cristiano Ronaldo, olha lá o Modric. Cuca critica Pérez, o Santos está numa turbulência, meu Deus do céu, a reunião acabou 1h da manhã ontem, a reunião do Conselho, 90% dos conselhos querendo fora Pérez. Eu fico muito triste com a situação, que eu acho que o Pérez tinha tudo para fazer uma boa gestão, mas infelizmente é um erro atrás do outro, e hoje em dia o pessoal perdeu até a paciência, até o pessoal que era do Pérez, tal, e o Marcelo Teixeira, no uso das suas funções, presidente do Conselho, marcou agora para dia 4, sai nos grandes jornais de circulação, a reunião para o dia 10. Agora já estão discutindo que dia 10 é antes depois do feriado, que o pessoal volta, que não volta, talvez dia 14, né, a reunião para discutir o impedimento do presidente Pérez, onde ele tem que perder, né, por 2/3 do Conselho. Então, se tiver 210 conselheiros votando no dia, ele tem que ter 141 votos contra ele, ou 71 a favor dele, né? Então, a questão, se isso aí não for parar na justiça, né, eu não digo nada, né? Mas a questão bem complexa do Santos, né? O Santos que mandaram o menino embora, um advogado de 11 anos do Santos, porque diz que ele errou. Eu entendo, como conselheiro, eu posso falar e eu posso dar minha opinião, que tinha que mandar o jurídico inteiro embora. Inteiro, que o cara ganha 40 mil lá na ponta, porque deu a função e tal. Isso é coisa que tem que conferir, o dono tem que conferir. Posso até perguntar para o doutor Aldo se no escritório dele, ele alega funções tão importantes, né, para às vezes um assistente e tal. Então, é complicado, acho que o cara, ele se explicou ontem no clube, que a defesa dele, mas que defesa, irmão? Foi 0-0. Nós empatamos lá, empatamos aqui, não tem defesa, explodiram o campo e tal. Perdeu, esquece, não vai gastar nem recurso para a FIFA. Gastaram 1 milhão com o advogado do Fluminense para nada. Era mais fácil arrumar o advogado do Paraguai, que conhecia o pessoal lá. Isso aí faltou malandragem no futebol. Tinha que arrumar um advogado lá no Paraguai, conversar lá tal. Esse advogado do Fluminense não vai resolver nada, pode esquecer, nós vamos perder, não adianta nem recorrer a acordo da FIFA. Quando sair essa decisão, já está na terceira Libertadores. Esquece, o Santos perdeu e já viu. Bom,
O Palmeiras vence ontem no sufoco, né? Temos problemas aqui da questão dos policiais, questão das eleições. O horário eleitoral começa hoje, e aí a rádio às vezes fica, a rádio e televisão, o partido às vezes é pequeno, não tem esse preparo todo, né? Não chegou o cascalho ainda, e fica lá, programa eleitoral gratuito, programa eleitoral gratuito. É um sufoco, né? E o cara tem que pôr ou o cara põe no DVD no carro, ou o cara desliga, faz uma oração, né? Porque fica repetindo, né? Eu, como vim aqui no aplicativo, estava escutando o programa do Paulo Alberto, o Radar Esportivo, não tive esse problema. Mas quando estava no intervalo que eu punha na rádio, às vezes ficava essa repetição. Bom, hoje, dia 31, hoje é dia do nutricionista e dia do outdoor. Bom, hoje é dia 31, vamos começar pelo Dr. Aldo, que é visita aqui, né? É comentarista, mas não vem toda hora. O João está toda sexta-feira aqui abrilhantando o programa. Dr. Aldo, prazer em ter você mais uma vez no Ação e Reação. Obrigado, Eduardo, pelo convite. Obrigado, TV Com. Você falou de violência contra as mulheres, então eu quero começar a minha tarde agradecendo a Gisele, funcionária aqui da TV Com, e em nome dela todas as mulheres, não só da TV Com, mas aqui da Baixada. E é importante a gente homenagear, agradecer e motivar a mulher também para o campo profissional, que tem muita competência, as mulheres têm muita competência. Então, eu gostaria de começar o meu boa tarde falando das mulheres. Falo também ao lado do showman, João Vilela, já foi muito bem apresentado pelo nosso amigo Eduardo. E vamos comentar aí o programa, os assuntos que são vários, eu gostaria muito de contribuir aqui nesse programa. Quando dá uma encrenca aqui, João, e falta os convidados, que é raro assim, quando falta, elas não deixam fazer o programa sozinho, né? E o João tem essa capacidade de fazer o programa meia hora sozinho, mostrando os produtos lá e tal. Então a gente tem que ter uns 10 anos de programa, não 2,5, para conseguir fazer o programa sozinho aqui no ar, né? Mas obrigado, Filete, prazer estar com vocês aqui hoje. Dr. Aldo, que eu falei para ele, desde a época que eu era estudante de Direito, eu lembro que ele era muito bem falado. Então, você sabe que o estudante, ele fala bem e mal com uma facilidade muito maior, né? E é realmente uma referência na nossa cidade, é um dos grandes advogados da nossa cidade. Temos muito bons advogados em Santos, é uma referência. Santos é uma referência em termos de advogados, no Brasil inteiro reconhece. E o Aldo está nesses medalhões aí que nós temos aqui em Santos. É um prazer fazer contigo, Aldo. Obrigado. Bom, queria mandar um abraço para o Davi, da Ilha Fotográfica, está aqui no programa, né? Fazendo as fotos aí do Dr. Aldo, do João Vilela, né? Ele que tem nós vamos depois passar o site dele aqui, que ele tem colaborado com fotografias para a gente colocar na internet, tudo. Então, queria agradecer o Davi, que é da Praia Grande, mas faz fotografia aqui para o estado de São Paulo inteiro. Será que você contratar ele para casamento, festa de despedida de solteiro, casamento, noivado, inauguração de loja? O João Vilela vai inaugurar uma loja futuramente, já chama o Davi lá para fazer. O Aldo vai ampliar o escritório, que está pequenininho, é só um andar, ele vai pôr um andar e meio, tal, daqui a pouco. Então, tem o nosso Davi aí para fazer as fotos aí. Aldo, essa questão aí do diminuição de habitantes de Santos, né, saindo para outros locais da Baixada Santista, aqui nós temos 29 quilômetros quadrados, né, 29 mil quadrados, e a questão não aproveitamos a área continental e temos uma questão de a cidade ficou cara, né, como uma ilha. Então, estamos perdendo 2 mil habitantes por ano. Filete, você tocou acho que no ponto certo, né? Porque Santos, e olha só o paradoxo, né? Ela é eleita uma das melhores cidades em termos de qualidade de vida e ao mesmo tempo nós estamos diante de uma estatística em que milhares de pessoas deixaram a região. Acredito eu sim que é por conta do custo, né? O custo da comida, da alimentação, enfim, o custo da locação. Porque Santos não era para ter uma notícia nesse sentido, era para justamente ter o oposto, né? Ou seja, faltam unidades habitacionais porque as pessoas querem estar perto da praia, a nossa cidade é plana, ela é bem resolvida em termos de saneamento, não falta energia, enfim. É uma notícia triste e eu me limito a comentar tão somente a esses pontos porque eu não sei os motivos que levaram as pessoas a essa saída. Eu não sei se é 29 ou 37, ontem eu falei 37, o Zé Geraldo me corrigiu falando que são 29, então fica nessa... Mas é uma ilha, vai. O tamanho da cidade de Santos. Porque tem a parte continental, eu acho que a parte da ilha, se não me engano, são 7 mil metros quadrados, 7 mil milhões de metros quadrados, sei lá, não sei quanto é que é exatamente, mas é pequena. A cidade nossa é muito pequena, a parte continental a gente não pode usar, que é a maior parte da cidade,
mais de 70% da nossa área está na parte continental. Então, a nossa cidade é muito pequena em termos de área. Você pega no interior, uma fazenda vira um condomínio fechado rapidamente. Então, é muito diferente de pensar. Mesmo Praia Grande, que é a cidade que mais cresce na nossa Baixada, é uma cidade que tem muita área ainda. Ela tem 24 quilômetros de praia, a Praia Grande. É grande mesmo. Nós temos a Praia 7 Grande. aqui, né? Nós temos 7. Ainda pegando alguns lugares que já não são mais nem praia mais, né? Que já geraram só costa Vamos dizer de mar, né? De mar. Então, Praia Grande tem recebido muita gente por causa do custo. O metro quadrado é muito mais barato que Santos. E também tem alguns detalhes que são importantes, viu, Aldo? Por exemplo, nós temos que mudar alguns pontos em Santos, temos que fomentar comércio, por exemplo. O centro de Santos é o mais decadente de toda a região, para não dizer do estado de São Paulo. Então, a decadência do centro, e eu falei com o Zé Geraldo isso, e é verdade, é o maior potencial. Isso ninguém tem dúvida. É potencial turístico, questão de prédios antigos que tem também, potencial pela centralização, potencial por uma série de fatores. Bonde, Museu Pelé. Exatamente. Era para ser um dos melhores centros da região, aliás, era para ser o melhor centro da região, como já foi. E por uma questão de falta de uma política mais adequada, do meu ponto de vista, uma política que eles fizeram, que acabaram degradando ainda mais o centro, complicando para quem queira montar um comércio no centro. Aliás, comércio em Santos, se você pegar como é que você vai fazer um comércio, em termos de normas da prefeitura, tá? São normas de prefeitura. Toda a questão de obras e edificações. Você vai ver que Santos é uma das mais difíceis do Brasil. Não estou falando nem da Baixada. É dificílimo. Então, converse com qualquer arquiteto que mexa com isso, com obras para comércio ou para empresas, você vai ver que é uma das mais difíceis do Brasil. Então, assim, é assustador. Você tem detalhes na lei que são completamente fora de qualquer lógica, mínima lógica. Então, isso é um fator que atrapalha bastante. O custo da obra em Santos ele é muito alto, então os prédios acabam sendo muito caros também, tanto por causa do terreno, como por complicações na elaboração. A nossa lei é muito confusa, extremamente. Quem lê um dia o nosso Código de Obras vai levar um susto, porque é extremamente complexo e confuso. Eu já li de 3 cidades aqui da nossa região, já li de São Vicente, já li da Praia Grande e já li o de Santos. O pior, mas longe, é o de Santos. E o melhor é da Praia Grande. Talvez o prefeito ter sido construtor, talvez ele saiba como fomentar. Então a gente tem que fomentar a nossa região para que venham pessoas que queiram realmente morar aqui na nossa região, que queiram empreender na nossa região, porque nós podemos ter muito mais empregos. Esse é o grande ponto. Nós deixamos a nossa cidade, você pega hoje o carro e vai até o centro de Santos, você leva um susto. Cada vez mais, cada vez que eu vejo mais lojas fechadas, mais empresas fechadas, lugares abandonados, por falta de fomentar. E a prefeitura tem toda a obrigação de fomentar. Engessaram o centro de Santos, engessaram realmente com esse Alegra Centro, que não alegrou a nada, infelizmente. Poderia ser uma cidade fantástica. Que adianta você fazer um passeio de bonde, que você pode levar seus amigos para de bonde, que é um passeio muito agradável, diferente. Poucas cidades no Brasil têm bonde para ainda passear, pouquíssimas. E é um passeio muito legal, muito bacana, só que vai passar por lugares degradados. Ora, você não vai querer mostrar um lugar degradado, com uma prostituta seminua na porta de um prostíbulo ali qualquer, com pessoas usando droga, quer dizer, com casas caindo, pichadas, abandonadas, por falta de uma competência maior. Não estou falando desse governo não, viu, Aldo? Estou falando de vários governos, isso já vem de algum tempo para cá. É a mesma coisa que aconteceu na Zona Noroeste, por exemplo, que era para ser um lugar com potencial para receber moradores de mais baixa renda, mas com qualidade, abandonaram a Zona Noroeste. Hoje não tem. Eu morei na Zona Noroeste, posso falar isso tranquilamente. Não tem condições. Vai chegar agora, nós estamos agora num mês que não chove. Eu vou passar por uma temporada que não chove, daqui a pouco vai ser a temporada que chove. Pode ter certeza, dezembro, janeiro, vai estar embaixo d'água. Essa entrada da cidade que falam e não acontece. Existem lendas urbanas de Santos que são risíveis hoje no país. Vai ter o túnel, vai ter a ponte aqui na ponta da praia, vai ser no centro, vai ser no Macuco, vai ser não sei aonde.
falam cada coisa. Vai ter um túnel ligando Zona Leste, Zona Noroeste, vai ter teleférico, vai começar dali. Fazem projeto para tudo. Agora tem projeto. vai sair tudo, João. Vai sair. Os candidatos vai sair, à dar uma volta e voltar os candidatos ao governo falam que vai sair tudo. Vai sair, dar uma voltinha, não é mais daqui a túnel, 4 João, anos não é mais, aparece não é mais túnel, agora é ponte. Agora é ponte. Sai da Lemoa para lá. Isso, exatamente. Essa é mais uma lenda urbana que vamos fomentar. Mas o projeto já está pronto com ecovias e tal. Eu conheço um outro projeto pronto, Filete, que é do túnel, de uma ponte. Não é aquele jornal de 73 aí, né? Também tenho aqui, se quiser, que tem de 73 também, que é bem bacana. Mas o Serra já inaugurou. Ele inaugurou maquete. Não é túnel, agora é ponte. Não, mas o Serra também inaugurou a ponte. Teve uma ponte também que começava lá não sei aonde, para chegar na Ponta da Praia e terminava lá na Puglis, lá no Guarujá. Tinha que comprar metade do Guarujá, né? Não tinha a menor condição. Qualquer um. Tinha que chegar com o pessoal da... não entenda nada. Tem pessoal, aquele pessoal que nada, do Guarujá tinha que comprar. O cara não vai fazer isso. E túnel, cansaram de falar que ia ter túnel. Eu cheguei a ver videozinhos animados lá, com desenhinhos lá que eles colocavam, o VLT passando por baixo, com ciclovia, com tudo mais. Falam e não fazem nada. E eu vou te falar, mas não tem dinheiro. É uma coisa que a gente sempre escuta, né? Não fizemos porque não tinha dinheiro. A crise chegou. Isso é tudo história. Tudo isso é história. Tem dinheiro sim, gasta-se muito mal, é verdade. É que nem a União. Agora saiu o dado do governo federal, tá? Nós já pagamos, para o Brasil todo, 1 trilhão e 400 bilhões. Até para escrever isso no papel, a gente ficar sem saber quanto zero coloca, né? 1 trilhão e 400 bilhões. Desse valor todo, só 7% vai poder ser usado no país. O resto é para custear a máquina. É previdência, funcionário público, é o mínimo. Para fazer funcionar o país, 7% desse dinheiro todo. Ou seja, não vai voltar nada para a gente. Você pega na Prefeitura de Santos, é pior ainda. É 95,5% de tudo que arrecada, dos 2 bilhões que arrecada a Prefeitura de Santos, sobra 4,5% para investir em tudo que estão falando que vão fazer. Ou seja, não vão fazer nada. Enquanto não mudar esse ponto, e é um ponto muito político, viu? A gente fala muito mal do PT muitas vezes, que o PT é isso, o PT é aquilo, mas os partidos são muito parecidos, todos eles, não é um ou outro. Você pega, por exemplo, falam, vamos diminuir cargos de confiança. Santos tem mais de 300 cargos de confiança. 300 pessoas eu não conheço na minha vida. Não sei se o Aldo conhece, para confiar ainda mais. Bom, para confiar não conheço nem 5, mas para 300 pessoas eu não conheço. Eu duvido que alguém na prefeitura saiba falar o nome dos 300. Aliás, eu duvido que alguém na prefeitura, qualquer um da prefeitura, saiba falar o nome dos 24 secretários. Duvido. Gostaria que alguém viesse aqui, vou falar, sem ler, claro. Lendo também qualquer um lê, né? Eu quero de cabeça que alguém consiga falar o nome dos 24. Não tem. Eu falo o nome dos 7, João. Por que eu falei do PT? Porque o PT e o PSDB, 7 eu também consigo falar, que é o número normal que seria de secretários. Do PT e o PSDB, eles recebem, isso está no partido, tá? O cargo de confiança paga uma parte para o partido. Você acha que eles vão querer diminuir o número de... Não vão. Então não sobra dinheiro. Aldo, nós temos uma eleição aí para presidente da República, onde tem o Amoedo, que não pode falar muito porque não tem deputados. Ele está mais preso que o outro cara mas lá. Está correndo na rede social, Geraldo Alckmin com o tempo, Marina Silva, né, que candidato do Écio Lescrec, né, que é a seringueira que fala 3 idiomas, né, então o Écio declinou o voto a ela porque disse que ele teve toda a educação e não conseguiu falar 3 idiomas, né, então Álvaro Dias, que fez um bom governo, Ciro Gomes, que tem boas ideias, o Bolsonaro, que vem aí todo lugar que vai, o Boulos, o Lula, PT, Haddad, né, a gente não sabe se é o Lula, se é o PT, mas acho que o Lula é uma ideia, vai passar os votos para tentar passar para alguém, o Emanuel e os candidatos de sempre aí e tal. Mas os mais conhecidos, acho que eu não pulei nenhum deles, né? São esses aí. Como é que você está vendo essa eleição presidencial aí do Brasil, né? Lembrando que o Geraldo Alckmin se aliou com o Centrão, que tem maior tempo, e o Bolsonaro, que tem o menor tempo, né? Um dos menores tempos, né? 9 segundos. O João estava falando, e eu estava lembrando, João, de uma informação que eu li nesse final de semana, de que há um projeto tramitando no Congresso, prestes a ser aprovado, para criar mais 400 municípios no Brasil. 400 novos prefeitos, 400 novas câmaras de vereadores e tantos outros cargos comissionados, de confiança e tudo mais. O mais curioso é que nós já entendemos que esse modelo de administração pública é falido.
muitas vezes não há mérito algum. Não estou falando de Santos, estou falando esse modelo, o sistema, esse né? sistema, ele está falido. Tanto está falido que 1.800, 1.900 cidades não têm renda para se autocustear. E grande parte delas não consegue gerar renda sequer para pagar o salário do prefeito. Esse é o nosso modelo. Então eu no meu íntimo aqui, eu estou ainda sem candidato. Porque ainda que tenhamos um ou outro bom nome, eles ainda representam tudo isso que está aí. Como é que eu vou me sentir à vontade em votar num candidato que está coligado com tudo isso que está aí? Não vai mudar. Por outro lado, o novo, tem um candidato que é extremamente novo, mas nós já sabemos que o novo é difícil que ele consiga algo, porque ele não vai ter base no Congresso. Mas não é só base, nenhum governo teve total base, a não ser na compra, né, Aldo? Então, mas não tem base nunca, a não ser que você compre. Então, o sistema... Que é o sistema, né? O sistema administrativo está falido e o político também. De repente, se tem alguém, além da minha mãe, que é minha fã, que me acompanha, a minha mãe deve estar pensando assim: Aldo, você é tão otimista, e por que agora você está pessimista? Não, calma, mãe, eu não estou pessimista, estou expondo um pensamento que eu estou tendo. Eu estava estranhando também, que os dois mais otimistas eram você e o Nicolau. O Nicolau já virou pessimista. Eu falei, pô, sobrou o último romântico aí. Não, sou o último romântico. Pois bem, porque é muito fácil, olha, é muito fácil você ficar indignado com tudo e falar, meu voto é Bolsonaro, por exemplo. Né? Vai resolver tudo? Olha, eu acho que grande parte ele vai corrigir. Eu acho que o malandro, o bandido, ele vai entender que não vai ter vez vai ter moleza. Com essa onda de incentivo ao revide, não é verdade? Mas será que ele consegue? Ele tem que votar em bons congressistas também, né, Aldo? Eu acho que vai ser muito difícil essa eleição, muito difícil. Sim. Quando você... Não consegue acabar com a violência de uma maneira assim? E quando você fala em modelo administrativo falido, quando você fala em modelo político falido, você também não pode esquecer que nós temos, sim, pessoas de bem. O João, por exemplo, é um empresário do bem, né? Qual é a motivação que o João tem? Desculpa, João, você não me passou procuração. Vamos. Estou usando você porque eu entendo você como um empresário de sucesso. Então, qual é a motivação que o João ou um outro empresário de sucesso vai ter para participar, por exemplo, de uma licitação? Ou para, de alguma maneira, ocupar algum cargo por mérito? Se alguém pode aqui falar dessa bancada de administração, eu acho que o João é o mais qualificado de nós três aqui, embora... O Eduardo administra a clínica dele, eu me esforço para administrar o meu escritório, mas de que maneira que você ia sentir à vontade, João? Sabendo que qualquer espirro que você der vai ter uma representação no Ministério Público, eventualmente você vai ter que prestar contas no Tribunal de Contas. Sem dúvida. Então, assim, só para concluir o raciocínio, o momento ele é difícil e acho que todos os setores da sociedade têm que contribuir. Eu estive recentemente num curso no Tribunal de Contas do Estado. O Dr. João Paulo, que é o chefe dos promotores do Estado, ele tranquilizou todos os presentes, que eles também estão atentos a isso e estão orientando aos promotores de justiça também a só promoverem ações civis públicas quando os casos que são a eles levados estiverem claramente... Objetivo. Não subjetivo. Quando estiver claramente... subjetiva, né? E quando houver uma situação que eles, em conjunto, porque o Ministério Público do Estado de São Paulo firmou uma parceria com o Tribunal de Contas, porque tem a parte técnica que o outro não tem, então estão completando, mas eles estão, pelo menos foi isso que eles passaram nesse curso que eu participei, quando eles identificarem um bom administrador político, bem intencionado, mas que ainda não esteja adequado ao regramento correto, eles vão fazer de tudo para que esse administrador se enquadre, volte aos trilhos, claro. Não estão mais com aquela vontade de... Porque se começar a espantar até aqueles que estão hoje... Com a boa vontade. Com a boa vontade, nós não teremos bons administradores. Não, há uma relação política
no Ministério Público, a gente sabe, a ideologia infiltrada no judiciário, a gente sabe, é natural até do ser humano. Acho que isso acontece até no mundo inteiro. Mas eu acho que eu sou mais otimista daqui hoje, viu? Porque eu vou te falar, eu acho que é possível sim, Aldo. Sabe como? Com um exemplo. Quando qualquer administrador, estou falando dentro da questão privada, na iniciativa privada, quanto na pública, e se ele der o exemplo, se for confiável, a palavra maior, que eu acho que o comércio, a indústria, o mercado, não aquele mercado que falam que a gente não sabe nem quem é, que tem um mercado oculto aí no meio do caminho, mas o mercado, ele quer a palavra confiança. Quando tiver alguém com confiança, eu acho que a coisa começa a andar muito bem. Independente se ele tem quantidade de pessoas no parlamento que ele possa contar. Porque as pessoas, a população vê. A população também avalia muito bem. A imprensa avalia muito bem. Quando a pessoa quer realmente fazer um trabalho digno, vai ter problema, vai ter pedras no caminho? Claro que vai ter pedras, ninguém tem dúvida. Mas ele tendo competência, sendo ético e tendo realmente a confiança das pessoas, as coisas começam a se agregar. Tanto é verdade que você veja, o PT nesses últimos 13 anos, para uma história muito mais longa, para a gente relembrar facilmente, o Lula teve apoio muitas vezes, a Dilma teve apoio muitas vezes. Vamos lembrar que a Dilma, uma época, tinha uma alta popularidade. E não faz muito tempo. Ela descobriu que se ela falasse da conta de luz, que ela reduzisse a conta de luz, que foi aquele primeiro buraco que teve, ela aumentou 6% na aprovação dela. Só com aquele ato. Esse ato foi catastrófico para o país. Mas depois naquele momento... Sim, naquele momento foi fantástico. As pessoas têm que pensar em longo prazo. Mesmo que seja duro a longo prazo, mas as pessoas enxergam que a coisa vai melhorar. Tem seriedade na coisa. Depois ela descobriu que se ela queria mais 6%, ela reduziu a taxa de juros na canetada. Aumentou mais 6%. E assim por diante, ela foi fazendo a desoneração fiscal de várias empresas, mais 6%. Ela chegou a 76%, se não me engano, 77% de aprovação popular. Só que isso não durou muito tempo, porque aqui se faz, aqui se paga. Teve que pagar a conta chegou. E a conta chegou. Medidas muito frágeis que logo foram... Sem dúvida, são coisas que nem um estagiário de economia mais simples, menos conhecimento, vai fazer isso. É populista, né? Populista, sem dúvida nenhuma, mas você não pode deixar um país... Aconteceu com a Venezuela, é só eu ver o exemplo dos outros lugares. Hoje a Venezuela, que é um país riquíssimo, uma das coisas que eu falo, poxa, Portugal poderia ter pego alguns lugarzinhos ali para cima, a Venezuela seria um deles. Como colônia do Brasil, que nós temos várias colônias aqui no meio do caminho que poderiam ter fragmentado. A história mundial é interessante começar a ver como é que funciona. Você teve em Santa Catarina agora, né, competindo, né, Filete? Santa Catarina chegou a ser a República Juliana. Pouca gente sabe que ela já se emancipou uma época e voltou a fazer parte do Brasil. Assim como a República Rio-Grandense ficou 10 anos emancipada como República Rio-Grandense, que é o Rio Grande do Sul. O Uruguai nós perdemos, que é a Cisplatina, que virou o Uruguai. Virou a República do Uruguai. Então, a Venezuela é um caso clássico do que deveria, o que não se deve fazer. Como não se deve agir o poder público. Eles conseguiram pegar um país que é riquíssimo, um dos mais ricos do mundo potencialmente falando, e acabar com o país. Nós vamos chamar um intervalo, lembrando que se você quiser passar alguma mensagem aqui para o Dr. Aldo Santos Pinto, para o João Vilela, advogados, empresários da nossa região, Zap 13997115545. Que aí a Vitória, a Gisele, o Reale, a Thaís, a dona Joana vão atender o telefone e vão passar para a gente, se você preferir, por modo de telefone, né, que é o 13 21 38 4677. O celular fica no WhatsApp, o 13 21 38 4677 para você ligar. É muito rápido o intervalo, já voltamos. Plano Santa Casa Saúde de Santos, cuidando de você há mais de 2 décadas, com muito carinho. Afinal de contas, são quase 90 mil vidas. Atendimento em todas as cidades da Baixada Santista e Litoral Sul. Plano Saúde Total, ou seja, saúde mais odontologia. Inclusive o programa de saúde continuada, prevenção de doenças crônicas. Plano Santa Casa Saúde de Santos, há mais de 2 décadas cuidando de você com carinho.
APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida a quem necessita. Apoio TV Com. Olá pessoal, hoje vou falar para vocês que gostam de animais, que querem se inserir no mercado pet. Curso de auxiliar de veterinária da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, das 20 às 21h30. Salas climatizadas, totalmente apostilado. Maiores informações pelo telefone 3227-5770 ou pelo e-mail filete, com 2 T's, @filetenovamente.com.br. Quer ganhar uma bolsa de estudos da USA International? Fazer inglês sem pagar nada por 6 meses? Participe do sorteio no programa Ação e Reação, através do nosso WhatsApp 13 97417 5194. E responda qual a melhor escola de idiomas e intercâmbio que vai dar uma bolsa 100% de 6 meses para você. Mas atenção, somente quem participar durante o programa através do nosso WhatsApp 13 97417 5194. Você não pode perder essa oportunidade. Uma promoção USA International. A melhor programação RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RBD, música e esporte pra você. Mais 1 minuto e o portão do Enem fecha. Mais 1 ponto e eu passava na prova. Mais um dia e eu vou ter 18 anos. Mais 1 gol, meu time seria classificado. Vai ficar sem fazer nada ou vai fazer a diferença? Tudo muda quando a gente participa da mudança. A democracia é feita com a participação de todos. E aí, partiu mudar? APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br.
Estamos de volta na Ação em Reação. Hoje, dia 31 de agosto, dia do nutricionista, parabéns a essa categoria, e dia do outdoor. Hoje com o Dr. Aldo Santos Pinto, advogado, empresário da nossa região, pós-graduado. Também João Vilela, advogado e empresário da região, comentarista aqui, os dois do Ação em Reação. Ação em Reação que começou a semana com Cassione Clemente, depois teve Rick Santos e Nicolau Bey, João Vilela e Aldo nessa sexta-feira, né? Bom, várias perguntas aqui. Temos aqui Uriel Vilas Boas. Você acredita, Aldo, que o quadro de propaganda eleitoral vai mudar alguma coisa? Por que segmentos importantes como o empresariado do comércio, do turismo, da hotelaria não se manifestam para solucionar os problemas de nossa cidade? Boa tarde, Uriel. Uriel, um ativo participante aqui do programa. Seu colega de profissão é jornalista e depois formou em Direito também. É verdade. Uriel, eu acho que, pelo que eu estou vendo, eu não sou muito antenado aí nessas redes sociais, viu, João? Até o João falou aqui que, enquanto ele estudava, eu já estava formado, me deixou muito jovem hoje. Claro. Mas eu vejo que a internet ela vai ter um papel importante, até porque se candidatos que têm, acho que 5 segundos, menos de 1 minuto, dependerem do espaço da televisão, tão somente para expor alguma ideia, eles estão mortos, né? Então, acho que a criatividade, seja no Instagram, no Facebook, nessas outras redes, Twitter, enfim, eu acho que isso vai fazer, não a total diferença, mas a gente já tem percebido, por exemplo, aí o Bolsonaro já largou na frente de muita gente, com a sua intensa rede de duplicadores. E o João Amoedo tem crescido muito só com isso. Também com a rede, mais, né? Então, eu acho que vai ser uma eleição para nós, todos nós, bem diferente. Eu acho que essa parte da propaganda alternativa, que é alternativa por enquanto, já a TV vai ser alternativa, porque a internet ela cresce de maneira surpreendente. Eu acho que vai ter um peso, sim, importante. Tem um peso muito importante, mas a gente começou a notar, por exemplo, teve uma última pesquisa agora do Instituto Paraná de Pesquisa, e fizeram essa pesquisa justamente isso, viu, Aldo, que você está falando. O eleitor do Alckmin, ele ganha, ele vai bem para frente, são pessoas com mais de 60 anos e não usam a internet. E o do Bolsonaro são os jovens. Se pegar só os jovens do Bolsonaro, ele dispara na frente. Porque é o pessoal que usa muito a internet. Então, então tem uma questão, tem um fato novo, tem um adicional novo hoje na eleição, que é a internet, que antes não era tão forte. Mas, de qualquer forma, a televisão atinge muita gente. E atinge pessoas que estão vendo uma novela e esses spots que vão passar, que é a grande quantidade, não é o horário político, é o spot que passa, sendo bem feito, ele atinge uma força muito grande. Mas vão para a internet depois, como o nosso programa. Vão também para a internet para coisas maiores, para assistir depois de certo horário. Mas aquele spot de segundos, 30 segundos, de 15 segundos, que os candidatos usam, que faz parte do horário de televisão, esses spots entre programação, isso tem uma força muito grande. E é o grande ponto. Agora, o Uriel perguntou uma coisa, Uriel, que você até responder, se permitir, Aldo. À vontade. Que ele perguntou por que a sociedade não cobra, não é isso, Filete? Ele falou, não cobra do poder público a melhoria da situação. Cobra, Uriel. Você tem participado com a gente, inclusive, você tem ido, se encontra, inclusive, Uriel. Você é uma das pessoas que participam. O comércio participa muito disso. Só que a força nossa, a gente debate, bate, conversa, pede, mas não temos força total. Nós temos uma força que nós tentamos melhorar uma série de coisas. Hoje a cidade, que eu acho que você está tentando colocar, a questão da violência, provavelmente, a questão da infraestrutura da cidade está no estado ruim, a saúde da cidade está muito ruim. Olha, eu gosto muito do Fábio Ferraz, mas infelizmente, Aldo, não tem menor condição. Hoje a pessoa for para a UPA, ela é muito mal atendida, não porque o funcionário lá não trabalhe bem, não é isso. Ele não tem condições técnicas de quantidade de profissionais para atender. Se amanhã você tem um escritório com 4 advogados, começa a aparecer 100 pessoas por dia, vira um caos, por melhor que você seja preparado. Então é a mesma coisa que acontece na saúde. A saúde de Santos está numa situação muito ruim, por vários motivos. Não é só questão da administração da saúde de Santos, também é. Mas tem a questão das cidades ao entorno que vão participar e estão ruins, então as pessoas vêm para cá também. Tem uma série de fatores que complicam. Mas o que o Uriel perguntou, e eu concordo com ele, a sociedade tem que participar cada vez mais.
a sociedade tem que estar presente muito mais, sabe? A Câmara de Vereadores, que deveria ser o lugar para a gente entrar e debater, não tem debate. Eu já fui várias vezes lá. Lá é condecoração para um amigo, medalha para o outro amigo, bater papo, conversar para cá e para lá, mas os problemas da cidade eu vejo muito pouco serem usados. Aliás, minha sugestão para algum vereador que queira fazer, eu faria só uma lei ali para a Câmara. Acho que todas as câmaras deveriam ter isso. Uma placa na entrada da Câmara dizendo o que deve fazer um vereador. Porque as pessoas não sabem. E eu acho que os vereadores também não sabem. Porque eles deveriam colocar que o vereador é para fiscalizar o Poder Executivo. O vereador não é para pedir favor, ele acaba fazendo isso, porque ele vai regrar. O vereador sabe, João, mas é que se ele sabe que se ele puser lá, não atenda o favorzinho e tal, ele sabe que a chance Não, peraí. Eu sei que o favor ele vai fazer até uma questão política, mas eu estou falando assim, tem que ter lá na frente. Ele sabe que é fiscalizar o Executivo, promover leis, ele sabe. Se sabe é pior ainda, porque ele não está praticando. Às vezes nem consegue, né? Bom, mas se não consegue já é outro problema. Mas ele tem que tentar praticar. E tem casos na nossa Câmara de Santos de vereadores que tentaram fazer e foram afastados. Não da Câmara, que não pode, mas de partido, de uma série de coisas. Tem casos muito notórios em Santos, todo mundo sabe o que é. Então, hoje em dia, o vereador ele faz apenas esse papel. É só esse papel. Dizer amém. Aliás, não só o vereador, o deputado estadual, o deputado federal, ele faz amém para o Executivo. Por isso que não dá certo a coisa. Aí o Executivo pega, não estou falando de Santos, estou falando de uma regra geral do Brasil, que você falou no primeiro bloco desse presidencialismo de coalizão. Um nome bonito, presidencialismo de coalizão, para dizer que o presidente tem que comprar o congressista. Que é isso que acontece. A gente sabe de petrolão, mensalão, tudo que aconteceu no Brasil hoje. A gente sabe tudo que aconteceu no segundo governo Fernando Henrique, que ele conseguiu a reeleição a troco de quê? Hoje é muito claro isso tudo. Por que o Collor ascendeu, por que o Collor caiu? Por que aconteceu o Itamar conseguiu cumprir aquele pedaço dele de uma forma relativamente correta? O Itamar foi um exemplo, que não tinha apoio de nada, era um vice decorativo, esse sim era bem decorativo. Quando o Collor caiu, ele chegou, vamos todo mundo aqui me ajudar. Pega os menores. Eu lembro que a Irundina, ele trouxe do PT, que o PT não queria participar na época. Ele conseguiu convencer a Irundina a participar de uma forma adequada. Ninguém fala até hoje de qualquer ponto de corrupção do Itamar. Não tem. Tentaram colar no Itamar aquela ideia do carnaval. Ah, bom, mas tá ótimo. Né? Se era isso, foi o que conseguiram. Foi o que conseguiram. Imagina, se era essa a questão, isso aí se é isso, pequeno. Se é isso, tá ótimo. Bom, muitas participações. O Richard de São Vicente. Eu voto no Ciro Gomes, Aldo, porque eu estou devendo no cartão. Sempre tem um sarrista, Aliás, só uma questão. Você sabe como é que o Ciro Gomes colocou no... Então, só tem 63 mil pessoas devendo. 63 mil. Mas, veja, sabe, ele colocou no site dele, eu tive a curiosidade de ver, tá no site do Ciro Gomes. A ideia até que não é ruim, né? Não, sabe como que ele vai fazer? Não. Ele coloca no site como ele vai fazer. Então, podem ver lá. O Ciro Gomes, ele faz da seguinte forma, ele vai transferir todo mundo que tem dívida no SPC para a Caixa Econômica Federal essa dívida e para o Banco do Brasil, tá no site dele, dei uma olhada lá que ele colocou, tá? E aí os bancos vão ficar felizes da vida, porque Bradesco, Itaú, Santander, todo mundo vai ter o crédito que a Caixa Econômica e o Banco do Brasil vai fazer. Olha o que Mas ele negocia esse crédito, porque às vezes o cara deve 10 vai mil, parcelar o cara vai lá, paga lá e paga 3 mil. Mas olha que vantagem para o banco particular fazer isso. E aí a viúva, que é o banco público, que vai mais uma vez refinanciar isso tudo e vai mandar dinheiro para o banco particular. Aí então ele paga os bancos particulares e aí de uma certa maneira... pega o pessoal lá e divide. E aí quem vai pagar? Nossos impostos. Que já não tem mais dinheiro para imposto, isso é tudo história, tá? Isso nem dá para acontecer. Mas... ele coloca lá no site dele isso. Agora, dê uma olhada no site dele, só para com curiosidade. O Ricardo do Imbaré, o pessoal tá tirando sarro hoje do programa aqui, já falou do cartão, é melhor já ir se acostumando, né? Falem do Álvaro Dias, é o Carlos Alberto do Japuí, São Vicente, ali na divisa com a Praia Grande. Estou com o Écio, Marina Silva é melhor, é a Flávia do Imbaré, né? Opiniões? Você não falou do Amoedo, Filete. Pô, Regina, foi o primeiro que eu falei, Amoedo, Alckmin, Marina Silva, Álvaro Dias... Ciro Gomes, Bolsonaro, Boulos, Lula, PT, Haddad, para contentar todo mundo, Emanuel, Cabo Daciolo, Vera Lúcia do PSTU e Emael, João Goulart, João Goulart Filho.
O Emael tá sempre aqui, é o que tem a musicazinha que a gente grava, né? A musicazinha do Emael de vez em quando vem na cabeça. É a única né? coisa que vem na cabeça do Emael. A única coisa que a gente sabe é a musiquinha dele. Agora, Filete... Esse é um gozador, né? Você competiu Esse é um agora... gozador, né? Aliás, parabéns. Você competiu agora em... Não, competi, eu participei, não, né? Tudo bem, Competir é quem vai Ué, chegar na frente. Ah, não, peraí, Filete. Quem vai no trotinho, Mas assim, deixa eu te tipo... perguntar uma coisa. tipo, Se eu fizer uma... Vou correr, vamos correr os 3 aqui. Vamos supor que o Aldo o Aldo vai já ganhar. correu comigo, já. Não, o Aldo ganha. O Aldo ganha, que a Iron Man ele fez nos Estados Unidos. Eu sei que ele vai ganhar. Mas vamos supor, vamos colocar hipoteticamente, que nós 3 tenhamos a mesma condição física que o Aldo, tá? sim. O Aldo como referência. Sim. Se eu partir 5 minutos na frente com a mesma condição física, sim, a chance de eu ganhar é muito grande. Com certeza. Né? É. Agora você pega... Ganhar do nosso você nível. Pega o sistema agora você não vai hoje, ganhar do etiopiano, você pega, né? o cara da Etiópia que sai, por exemplo, se você Não, tudo sair bem. meia hora, ele vai te passar. Você vai jogar isso pra política, esse caso pra política, você veja, o Alckmin vai ter 5 minutos e 40 e poucos segundos, tá, de horário político. O João Almeida vai ter 5 segundos. Olha essa competição como é que é. Ele não tem direito nem a participar do debate da televisão. A não ser que todos os candidatos topem. Ninguém quer topar, claro. Opa, mais um concorrente? De jeito nenhum. Um cara que sabe falar Opa, bem, reserva né? de mercado aqui do negócio. Esse é o tipo que nós estamos... Nossa reforma política tem que passar também por aí, Aldo. Porque hoje ela é feita, o sistema é feito, você falou isso bem, muito bem. Para manter quem está no poder, da forma que está esse poder. Então, a chance de alguém que está... Tanto é que a renovação vai ser 0 no parlamento. Diz que 90% vão Tu acha que não vai ter renovação? Não, vai manter os mesmos e o sobrenome mesmo. Porque não é o mesmo, mas é o filho, é o sobrinho, é o primo, é o parente, é o amigo. São sempre os mesmos. Isso desde o início do Brasil. Vai trocando a casta, mas é aquela mesma casta. Eles vão trocando, vai manter a família. Tem famílias que estão no Brasil. Sarney. Diz que remonta desde 1600 a origem deles na política. É o senhor Ney, não é isso? Senhor Ney. Que o nome de Sarney não existe no resto do mundo. Pode procurar que você não vai achar o sobrenome Sarney em lugar nenhum. É Sir Ney, porque era senhor Ney. Aí ficou mais bonito americanizar, né? Não, todo mundo chamava de Sir Ney, Sir Ney, Sir Ney, ficou Sarney. Mas esse é o grande ponto. Você pega nas Alagoas, tá lá, Collor de Mello, candidato disparado na frente para governador. É a família Arão de Mello, né? Família que detém a transmissão da Globo. Globo, Você pega na né? Bahia, continua sendo ACM para cá, ACM para lá, uma mudança para cá, mas continua sendo ACM sempre forte na Bahia. E assim foi dividida nossas capitanias hereditárias desde o início. E elas são divididas hoje com famílias muito fortes. E isso é um problema muito sério, porque se mantém no poder e não há renovação. Aí nós vamos pegar o Montesquieu, que era um filósofo francês que desenhou esse sistema da tripartição de poder, do peso e contrapeso, e ele vai mostrar que não dá certo isso. A alternância de poder é necessária para a democracia, ou não é democracia. Por isso que nós, em alguns programas, naqueles que eu estava mais otimista, eu disse que eu gostaria de ver qual é o candidato que tem uma proposta, não para os 4 anos dele, mas uma proposta para o Brasil de estudo, por exemplo, de formação, de 20 anos de formação das nossas crianças. Qual é o Esse candidato? era o Cristóvão Buarque, que não é mais. Era um bom exemplo. Né? Era um bom exemplo. Então. Em diversas outras oportunidades, eu disse aqui, não adianta falarmos diversos temas, diversas bandeiras, porque não vamos conseguir, em curtíssimo espaço de tempo, evoluir em alguma área. Tem que priorizar. Desde que todos nós estejamos juntos e cientes de que nós iremos priorizar A, B, talvez C, 3 propostas, mas nós iremos sofrer nas outras enquanto as outras ficarão de lado. Sim. Então, eu acho que tem que ter uma união de todos. E para essa união acontecer, nós temos que ter o maior número de pessoas conscientes para isso. E a consciência da sociedade, da democracia, passa, aliás, obrigatoriamente pela educação. Então a gente fica aqui discutindo, puxa, aí começa a dar uma angústia mesmo. E você viu agora o que aconteceu, Aldo, falando em educação, como nós ficamos, a nota que ficou agora do Brasil, nós estamos nos últimos lugares, dos 70 países que participam dessa relação de matemática e português, 0. João, tudo isso que está aí, desculpa, não é sério, gente. Será que nós já não vimos o exemplo dos Estados Unidos, do Japão, dos tigres asiáticos? Qualquer país que cresceu. Não tem na Qual história. foi o primeiro investimento, ou um dos primeiros investimentos que fizeram foi na educação. E não é a educação para saber se nós vamos ter o inglês
ou o francês como segunda língua, ou se nós vamos ter... veja, educação de verdade, aquela que acolha a sociedade num período maior desse que está aí, que valorize o professor, que tenha alunos numa quantidade menor para cada professor, para que essa atenção desenvolva com qualidade, né? Isso a longo prazo. E isso não pode ser um projeto do P alguma coisa ou do sem P alguma coisa. Tem que ser um projeto de Brasil. É política de Estado, não de governo. Você vê que o Japão até exagerou, né? E aí, Filete, aí a gente não consegue, eu fico triste mesmo, porque a gente não consegue desenvolver, porque a nossa sociedade, ela facilmente ela é dispersada. Copa do Mundo, uma propaganda de cerveja com uma loira ou com uma morena dançando. Carnaval. O povo, infelizmente, ele se distrai muito rápido. É manipulável facilmente. Aí já vamos passar para outro... Pão e circo? Não, então, mas... Não, mas não vamos passar para outro filósofo, Maquiavel, que entendeu muito bem como é que funciona essa parte da política. Não só o pão e circo também, que foi muito usado em Roma. Mas essa nossa conversa, ela atinge os nossos telespectadores, com certeza. Mas ela não consegue, de repente, duplicar. Mas você vê, essa questão da educação foi feita no Brasil inteiro. A política é a mesma, vem do governo federal. As bases que são cada estado que fez a sua forma. Por que aconteceu em alguns estados terem um desempenho muito melhor? Em primeiro lugar foi Espírito Santo, em segundo lugar foi Santa Catarina. Tiveram um desempenho muito bom. E por que ficou? Quer dizer, não são dois estados dos mais ricos, não são estados que sejam, então se fosse do Paraná, são lá do Sul. Não. O Espírito Santo, que é um pedacinho da Bahia, o Espírito Santo já foi Bahia um dia, para quem não sabe, tá? E o outro é Santa Catarina, que conseguiram boas notas. E por que o Pará ficou em último lugar? Por que o Maranhão ficou lá para trás? A gente sabe por quê. É a forma de administrar. Então esse é o grande ponto. Nós estamos hoje, você falou da autonomia de mais de 400 municípios. Agora, os municípios não têm autonomia. É um outro ponto. Ou seja, não consegue sobreviver sozinho. Então, a vida acontece no município. E depois no estado. E depois no governo federal. Se não tiver bons gestores no município, a coisa não vai virar nunca. Porque o melhor presidente, se o município não... Você pega aqui na nossa região... A quantidade de dados penais, por exemplo, questão de criminalidade, você pega hoje, em Santos, a quantidade de homicídios é muito baixa. É menor do que a média europeia. É menor que a de Nova York, mas bem menos da metade, 1/3 de Nova York. Em volta, o problema é seríssimo. E quando tem algum problema em Santos, como aconteceu daquele caso aqui no Boqueirão, que ficou famoso bem recentemente, que sequestraram a senhora e pularam a casa, era o pessoal que veio de Cubatão. Porque os municípios não têm feito o trabalho adequado. Não estou falando mal de Cubatão, não é nada disso. Eu estou falando que o município tem que fazer um trabalho mais adequado. Não estou falando também que Santos fez um trabalho adequado, não. Mas melhorou em relação a esse ponto. E cada cidade tem que fazer o seu trabalho melhor. Infelizmente, a gente não vê uma política pública mais adequada. Você falou em administração, Aldo. Eu canso de ver empresas sendo mal administradas. É particular, esquece, não tem dinheiro público, não tem nada ali. Porque as pessoas não têm noção da ideia financeira da coisa. As pessoas hoje no SPC, as pessoas estão endividadas, as pessoas estão... Porque falta a instrução nesse ponto. Básica. A gente tem maneira de falar de Ministério da Educação, Secretaria da Educação. Eu diria que deveria ser da instrução. Porque na escola você vai ter a instrução. No país, em casa, você vai ter educação. São coisas diferentes que se juntam, é claro, como a cultura também se junta nesse emaranhado todo, como o esporte se junta ainda tudo mais. Mas o que a gente tem que pensar é só uma coisa. Nós temos que melhorar e muito as cidades. O governo local é muito importante. Talvez a gente melhore muito com o voto distrital, por exemplo. Talvez melhore bastante, uma reforma política é preciso, claro. Mas eles vão querer fazer? Então precisa fazer, vai chegar uma hora. Você falou que essas castas tal, então, difícil, né? Essas castas não querem fazer, mas a população tem uma força muito grande. Só teve esse impeachment da Dilma porque a população quis que tivesse. A população não queria que tivesse o Temer também. Vamos ver o que acontece. Foi mais ou menos assim, mas tem que tirar os dois ali, porque os dois foram corruptos juntos. Os dois usaram da mesma forma na campanha eleitoral, de uma forma errada, que também o Aécio estava fazendo também. Quer dizer, não é um ou outro, estavam os dois. Quem você votasse errava. Esse que é o ponto. A dona Rosa Rodrigues aqui mandando um abraço pro programa. Boa tarde, passei grande parte da minha infância
trabalhando e fazendo compras no centro da cidade. Era um passeio de família. Eu também. Loja Sears, Lobras, as lojas de móveis Amador Bueno, muito triste como Lojas está agora. brasileiras, lojas americanas, o cachorro quente, lojas Blanc. americanas, Jean Blanc, é fantástico, fantástico. As entrevistas da Globo, com poucos candidatos, são patéticas, na minha opinião. Tempo de 27 minutos, a metade se perde com perguntas ridículas. Para mim, o candidato deveria usar o tempo para falar do seu plano de governo sem ter opções, né? Tem mais participações aqui, Dona Marina parabenizando o programa. A nossa amiga aqui, Denise, falando que eu não falei de João Moedo, falamos bastante do João Moedo hoje sim. Nossa, vê que tá todo mundo falando do João Moedo. Paulo Eduardo Costa, ele também não tem tempo na TV, coitado, então tem que pôr aqui, né? O Paulo Eduardo Costa convidando para hoje à noite, ó lá, dia 31, último dia do mês, recital do Quarteto Caiçara, às 19 horas, viu, Aldo? A Locomotiva Vicentina, o Paulo Eduardo Costa. O cara não para, viu? Ele é um cara que consegue fazer muita coisa por São Vicente. O nosso amigo Aldo Neto vem do programa também, muitas participações. Queria agradecer a participação do Aldo, lembrando que o Japão, né, exagerou tanto na educação que as pessoas estão saindo de alguns colégios, alguns alunos do Japão para ir em colégios internacionais lá, de tão puxado que está. Mas realmente é triste, você vai fazer uma entrevista hoje, Aldo, você pega uma calculadora, eu gosto muito de fazer contas com a mão, né? E aí o funcionário, doutor, tá aqui a calculadora. Eu falei, esquece essa porcaria aí. Então, às vezes, cheque que tem de pagamento e tal, você faz na mão ali, e aqueles 70 centavos, 90, 99, para tu forçar a mente. E as pessoas, realmente, eu acho que a capacitação dos jovens está muito ruim, né? Não todos, evidentemente, tem alguns que conseguem, mas realmente temos que capacitar melhor a nossa juventude para a gente conseguir o país melhor. Filete, você falou, nós falamos aqui, deixar um pouco a política de lado, nós falamos de uma boa administração. E eu tenho que registrar aqui o abraço que o doutor Ariovaldo Feliciano manda para você. Olha outro exemplo. Para você e para todos os telespectadores aqui da TV Com. O doutor Ariovaldo é o provedor da Santa Casa de Santos, administra 4.200 funcionários em 800 leitos hospitalares, 100 mil atendimentos por mês. E está dando um exemplo de administração. Vamos deixar a política de lado, ele está dando um exemplo de administração, mas ele tem formação. Ele é advogado, ele é economista e é contabilista. Então, ele é preparado, eu acho que é aquela questão que nós falamos, de as pessoas estarem qualificadas para ocupar aquilo a que se destinam, a que se propõem. Então, fica aí o registro do abraço que o doutor Ariovaldo Feliciano manda para você. Posso só agradecer, aproveitar um abraço também, agradecer o Augusto Capô de Casa. Augusto, muito obrigado. Augusto faz coisas incríveis e administra muito bem. Outra pessoa que administra muito bem é o Augusto. Tem muitos elogios para a Santa Casa, essa nova gestão, que tirou de um déficit de 5 milhões por mês para um superávit de 1.300.000, 1.400.000, tem reformado alguns andares. É lógico que os 400, 300 milhões que está devendo não dá para pagar, né? Isso aí o governo federal tem que ajudar, tem isso aí, mas está tendo um superávit, já é um excelente desempenho. Um excelente exemplo que você lembrou, viu, Aldo? Mandar um abraço para a Miriam, para a Jacirema que estão vendo o programa, a Jacirema de Jaboticabal, a dona Miriam aqui da Ponta da Praia. Temos que encerrar o programa desejando um excelente final de sexta-feira, reprise às 11 horas, 1 hora da manhã. Excelente final de semana para vocês, que vocês merecem. Continue com a nossa assistência à programação. Muito obrigado.